Amado e bondoso Deus, graças te rendemos por tua palavra da vida eterna. Graças te rendemos porque agora queremos compreender os mistérios da tua presença entre nós. Ilumina-nos neste momento em que vamos ouvir. Alimenta-nos a fé, apacenta o nosso coração, porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Querida comunidade, meus queridos ouvintes, que estão acompanhando este momento de encontro celebrativo nessa sexta-feira da Paixão, um dia de dor, de angústia e grandes sofrimentos para o nosso Senhor. Cristo foi crucificado no Monte Gólgota, que traduzido do grego significa lugar da caveira. Sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, intitulando-o como Rei dos Judeus. Essa coroa era um claro deboche dos romanos ao povo judeu. Já as autoridades religiosas diziam para Cristo salvar a si mesmo, como se a culpa pela cruz fosse do próprio Cristo, e não de um arranjo das autoridades religiosas juntamente com o poder romano. A morte na cruz foi uma das formas de punição mais horríveis e cruéis já inventadas pela humanidade. Exemplo claro da frieza, do requinte, da crueldade e da maldade, a crucificação era uma execução reservada aos piores criminosos. A agonia dos crucificados podia durar até 9 dias. Enxames de insetos eram atraídos pelo sangue. E, em alguns casos, para que os animais de rapina não devorassem o corpo ainda em vida, os soldados quebravam as pernas e os fêmures dos condenados com marretas, dizendo que esse era o golpe da misericórdia. Eles acabavam morrendo por causa do peso do seu próprio corpo, que lhes causava asfixia. No caso de Jesus, as pernas não foram quebradas. No entanto, feriram-no com uma lança. Jesus foi pregado na cruz por volta das 9 horas da manhã e morreu em torno das 15 horas. Antes de ser crucificado, Jesus apanhou muito, foi julgado, sofreu várias humilhações. Enquanto os soldados o crucificavam para executar a pena de morte, os zombadores caçoavam na intenção de destruí-lo moralmente. Suas roupas foram sorteadas entre os soldados, uma evidente humilhação diante daquilo que é tão particular de cada pessoa. Muitos dos que passavam pelo caminho também zombavam de Jesus enquanto ele agonizava na cruz. Os discípulos, a quem tanto estimava, lhe abandonaram com medo. Diante de risos, as pessoas pareciam se divertir com aquela situação de sofrimento. Mas Cristo sofria calado, e como um cordeiro no matadouro, Jesus demonstrou compaixão àquelas pessoas, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos dos que provocavam Jesus diziam impropérios, pedindo para que Cristo operasse milagres em favor de si.
Se o fizesse, eles poderiam vir a crer nele e crer que ele era Deus. Jesus não aceitou tal provocação, porque não tinha a intenção de provar algo. Também fazemos algo semelhante hoje, quando colocamos a nossa fé como um objeto de troca por um grande milagre. Mas esse tipo de milagre que oferece a fé como troca carrega em si uma terrível consequência. Essa falsa fé que surge com uma condição perante um milagre, ela é perigosa, também perversa. Vejam o ladrão ao lado de Jesus Cristo. Ele também pediu por um milagre derradeiro. Se Jesus saísse daquela condição, ele teria uma prova de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Tanto o ladrão quanto o povo ofereceram uma gorjeta da fé por um milagre pessoal de Jesus. Jesus não deu ouvidos a ele. Tanto o mau ladrão quanto o povo nunca iriam entender que, mesmo que Cristo fizesse o milagre na derradeira hora, eles já haviam negado e deixado de perceber o maior de todos os milagres, que Deus estava agonizando ao lado deles e morrendo numa cruz por eles. Por que lhes provar naquele momento um alívio temporário, se antes disso eles não o aceitaram como Deus? Para lhes convencer de algo com um milagre naquele momento, se antes nada em Cristo lhes criou também uma verdadeira fé? Jesus não aceita seguidores cunhados por milagres fantásticos. Ele quer, isto sim, que as pessoas entendam que Deus é amor e ama a cada um de nós. A fé, ela deve brotar sem que tenhamos provas fantásticas do poder de Deus. Aliás, apesar de Deus não conceder grandes provas mirabolosas aos nossos olhos, se olhássemos mais atento à vida, com mais cuidado, colheríamos muitas provas maravilhosas da presença de Deus entre nós. Precisamos refletir nesta sexta-feira da paixão sobre a nossa atitude aos pés do nosso Senhor pregado na cruz. De que forma nós temos tratado Jesus Cristo? Quantas vezes também maltratamos Jesus, tal qual fizeram os soldados romanos? Quantas vezes negamos Jesus, tal qual fez Pedro? Quantas vezes traímos Jesus, tal qual fez Judas? Quantas vezes zombamos de Jesus, tal qual fizeram as pessoas que passavam em frente à sua cruz? Querida comunidade, amada por nosso Senhor, querendo ou não, todas as vezes que deixamos de viver de acordo com os ensinamentos de Deus, nós menosprezamos o seu amor, nós o traímos, nós o negamos e zombamos dele em Cristo crucificado. Cristo nos pediu para cuidar uns dos outros, para segui-lo, aprender a perdoar e amar a Deus acima de todas as coisas. Há tantas pessoas que sofrem e muitas vezes, ao invés de nos posicionarmos em defesa da vida, questionamos sobre o poder de Deus à espera de um grande milagre dos céus. Quando alguém morre prematuramente, perguntamos: onde está Deus? Quando nos escandalizamos frente à crescente violência no mundo, diante das doenças, diante das tantas circunstâncias de dor
Às vezes imploramos por uma resposta de Deus diante disso tudo. Somente nos damos conta de que Deus é necessário quando a dor nos aflige e quando os dias incertos tomam conta da vida. Jesus também pergunta por Deus na cruz. É constrangedor ser rodeado de tantas pessoas e ainda assim se sentir abandonado e sozinho. Este é o cenário da cruz de Cristo. Uma solidão com muitos espectadores. Mas Deus sempre esteve ao lado de Cristo. Nós queremos grandes milagres, e o grande milagre sempre esteve e está ao nosso lado. Por negarmos a presença de Cristo, é que nesta sexta-feira santa, Deus pende numa cruz. Nós também somos as vozes da crucificação, somos as vozes dos deboches sofridos pelo nosso Senhor. Enquanto muitos ecoam perguntando onde está Deus em suas dores, na cruz, Deus também pergunta: onde estão as pessoas quando fui preso, chicoteado, julgado e crucificado? Onde estava a humanidade que me procura quando eu a procurava? Queremos muito o apoio de Deus nas circunstâncias mais sofridas da vida, mas a cruz é a prova do quão distantes nós conseguimos nos colocar do nosso Senhor quando este procura por nós. Muitos ainda se comportam como ovelhas que não querem ser encontradas por Deus. Quer saber onde está Deus? Ele está na cruz, crucificado por nós, mas perdoando os que zombam dele, os que fogem do discipulado, os que repartem as suas roupas, os que o negam e o vendem por dinheiro. Antes da cruz, Cristo estava curando doentes, alimentando as pessoas, acolhendo pecadores, fazendo milagres e ensinando sobre o reino de Deus. A sua bondade e a sua misericórdia foram os seus maiores crimes. Amar a todos e falar a verdade sobre Deus teve como pena capital a crucificação. Porém, ainda hoje, todos os dias, nós somos uns desses acolhidos por Deus, talvez curados, alimentados, restaurados, mas também pecadores perdoados pelo nosso Senhor. Nós é que não queremos perceber isto. Todos os dias somos chamados a sermos discípulos, a seguir pelo caminho da cruz e a servirmos ao reino eterno do nosso Senhor. Infelizmente, ainda há muitos que preferem ficar junto aos que zombam de Jesus aos pés da cruz, ao invés de se colocarem ao seu lado. Querida igreja, querida comunidade amada, que diante da cruz, neste dia da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ouvir o grito de dor do nosso Senhor e a sua palavra de perdão. Possamos encontrar sossego para a nossa alma e também para a fé, servindo a Deus com muita alegria e muita esperança. Que Deus permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.